Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Heather Garhouse. Era uma noite gelada, e o estacionamento estava escuro quando Heather encerrou seu longo turno. Ela caminhava em direção ao seu carro com seus colegas de trabalho, conversando sobre o expediente e se despedindo, sem esperar nada fora do comum. De repente, uma figura vestida de preto com uma máscara surgiu das sombras, quebrando a tranquilidade. A figura se moveu rapidamente, e o que aconteceu em seguida parecia irreal, como algo saído de um filme. A pessoa mascarada fez Heather se ajoelhar, acusando-a de arruinar sua vida. Quem era Heather? Nascida em 8 de fevereiro de 1969 no Colorado, Heather Lynn Rhodes era filha de William Fitzgerald e Linda Joan. A família também incluía uma segunda filha, Wendy. Heather passou sua infância e adolescência em Boulder, aninhada aos pés das montanhas rochosas. Aqueles que a conheciam falavam muito bem dela, frequentemente destacando sua beleza física, generosidade, bondade e um forte senso de serviço que a levava a priorizar as necessidades dos outros acima das suas próprias. Uma vida repleta de sonhos. Após completar o ensino médio, Heather se matriculou na Universidade do Norte do Colorado, marcando o início de um novo capítulo em sua vida. Ela deixou seu ambiente familiar para compartilhar um apartamento com outros estudantes, mantendo um sólido desempenho acadêmico. Ela não apenas teve sucesso em seus estudos, mas também formou fortes amizades durante esse período. Foi durante esses anos universitários que Heather conheceu Ignácio Garhouse em uma festa. A personalidade amigável e carismática de Ignácio imediatamente atraiu a atenção de Heather. E ele, por sua vez, ficou encantado com sua graça e beleza. Sua pele clara e cabelos escuros lhe renderam o apelido carinhoso de Branca de Neve por parte de Ignácio. A atração entre eles foi instantânea, levando Ignácio a convidá-la para sair imediatamente. Em 1988, Heather compartilhou animadamente a notícia com suas colegas de quarto. Até aquele momento, ela não tinha experimentado muito da vida amorosa. Ignácio se mostrou mais encantador do que ela havia imaginado. Ele era atencioso, considerado e frequentemente a surpreendia com suas flores favoritas. Após se formarem na universidade, o casal se casou em 27 de julho de 1991. Heather orgulhosamente adotou o sobrenome de Ignácio, tornando-se conhecida como Heather Garhouse. No entanto, ela deixou claro antes do casamento que não toleraria infidelidade, independentemente de quanto perdão fosse pedido. Os recém-casados se estabeleceram em Gray, onde Ignácio se tornou um oficial de segurança no Departamento do Colorado. Seu trabalho era exigente e às vezes perigoso, mas Ignácio se destacava nele e estava ansioso para ajudar as pessoas. Enquanto isso, Heather garantiu uma posição como supervisora em uma cooperativa de crédito local, onde tanto seus colegas quanto clientes admiravam suas excepcionais habilidades de atendimento ao cliente. O começo de uma família perfeita. 5 anos depois, o casal decidiu expandir sua família, recebendo sua única filha, Victoria, em 20 de maio de 1997. Heather se mostrou uma mãe e esposa enérgica e dedicada, enquanto Ignácio igualmente abraçou seu papel como pai. No entanto, a vida aparentemente perfeita que levavam sofreu um golpe naquele mesmo ano, quando o pai de Heather, William, partiu devido a problemas cardíacos. Este evento trágico foi seguido de perto por outro momento difícil, quando sua mãe Linda foi diagnosticada com uma doença grave logo depois. Enquanto Heather se dedicava a cuidar de sua mãe, Ignácio oferecia apoio, assumindo inclusive responsabilidades na criação da jovem Victoria. Quando Linda finalmente sucumbiu à doença em 2003, Ignácio estava lá para ajudar Heather em seu momento de tristeza. No entanto, nos meses que se seguiram, a atenção de Ignácio começou a se voltar para uma colega, Shona Nelson. A vida de Shona foi marcada por abandono precoce. Nascida em outubro de 1971, sua mãe biológica alegou que não podia cuidar do bebê e prontamente a entregou para sua irmã criar.
A família manteve esse segredo até Shona se formar no ensino médio em 1990, momento em que a verdade foi revelada, deixando Shona profundamente perturbada. Em 1992, Shona começou a trabalhar como atendente do serviço de emergência, onde conheceu Ken Nelson, um vice-xerife popular. Após alguns anos de namoro, eles se casaram em 1996 e logo tiveram 2 filhos. Shona prosperou em seu papel nos serviços de emergência, apreciando a emoção do trabalho, a renda adicional e o companheirismo com seus colegas. Ela habilmente equilibrava a maternidade com seus deveres profissionais, conseguindo manter ambos sem sacrificar nenhum. No início dos anos 2000, Shona desenvolveu uma amizade próxima com Michelle Moore, uma jovem vice-xerife e filha de um casal de missionários cristãos. As 2 mulheres se tornaram tão próximas que Michelle às vezes cuidava dos filhos de Shona. Elas também gostavam de sair para beber com seus colegas de trabalho. Em 2004, Ignácio e Shona se conheceram. O início da obsessão. O que começou como conversas casuais, logo evoluiu para trocas de confissões mais íntimas. Shona compartilhou alguns dos problemas que estava enfrentando com seu marido, enquanto Ignácio também revelando suas próprias dificuldades conjugais. E assim, em uma noite de julho daquele mesmo ano, o relacionamento entre Ignácio e Shona se tornou íntimo. Com tantos colegas em comum, não demorou muito para que seu relacionamento extraconjugal se tornasse um segredo aberto dentro dos círculos dos serviços de emergência e polícia. Embora Shona tenha garantido a Ignácio que estava tomando precauções contraceptivas, ela acabou engravidando. Quando Ignácio descobriu, ele insistiu em interromper a gravidez e Shona relutantemente concordou. Ignácio manteve o relacionamento e a gravidez escondidos de Heather, nunca mencionando uma palavra. No ano seguinte, quando Ken descobriu a infidelidade de sua esposa, ele pediu o divórcio. Shona se mudou com seus 2 filhos para um apartamento. Ela dividia seu tempo livre entre sua melhor amiga Michelle e seu relacionamento contínuo com Ignácio, que não tinha intenção de deixar Heather. Ele fazia tudo o que podia para manter o relacionamento em segredo. Shona, no entanto, tinha expectativas muito maiores para o relacionamento deles. Para ela, não era apenas um romance passageiro, era algo mais sério. Embora Ignácio externar querer preservar seu casamento, ele continuava adiando o término com Shona, aproveitando seu relacionamento extraconjugal. Mas logo ele se viu em uma encruzilhada. Em julho de 2005, Shona o informou que estava grávida novamente. Desta vez, quando ele pediu que ela não mantivesse o bebê, ela respondeu com firme resistência. Shona declarou que não iria interromper a gravidez e anunciou que planejava se reconciliar com Ken, que havia se oferecido para criar a criança como sua. Em março de 2006, Shona deu à luz um menino chamado Christian. Em dezembro daquele mesmo ano, determinado a encerrar o relacionamento de vez, Ignácio renunciou seus direitos parentais em uma audiência judicial. Heather, ocupada com seu trabalho e seus papéis como mãe e esposa, tinha ouvido rumores sobre o bebê, mas quando confrontou Ignácio, ele negou tudo. Enquanto isso, a obsessão de Shona só crescia. Ela acreditava que Heather não era boa o suficiente para Ignácio e que ela seria a melhor escolha. Ela começou a fazer visitas frequentes à residência dos Garhaus, transbordando de raiva. Em uma ocasião, ela até mesmo espalhou pregos pela entrada da garagem deles. Em conversas com sua amiga Michelle, ela frequentemente expressava que Heather era apenas um obstáculo, impedindo-a de conseguir o que queria, de que Heather precisava ser afastada do caminho. Shona então começou a enviar e-mails para Ignácio, que respondeu friamente dizendo para ela removê-lo de seus contatos e se comunicar apenas através de seu advogado sobre a questão legal da renúncia dos direitos parentais. Shona respondeu dizendo que se sentia vazia por dentro por causa de tudo que havia acontecido e insistiu que sempre o amaria. Percebendo a magnitude do problema que sua infidelidade havia causado e temendo que Shona pudesse abordar sua esposa, Ignácio decidiu confessar o relacionamento extraconjugal para Heather. A descoberta da traição. Ela ficou devastada, sem querer ouvir suas razões ou desculpas.
Ela ligou para sua irmã Wendy profundamente angustiada no domingo antes do Natal, pedindo para que ela viesse buscá-la. Wendy e seu marido dirigiram até Gray, levaram Heather para casa com eles, e após passar a noite se acalmando, ela retornou para Gray para conversar com Ignácio. Aquela conversa sincera os levou a concordar em fazer o que fosse necessário para fazer seu casamento funcionar, desde que Ignácio terminasse as coisas com Shona imediatamente. Ignácio sabia que se Heather decidisse se divorciar dele, ela provavelmente buscaria a guarda de Victoria e a casa. Então, na presença de Heather, Ignácio ligou para Shona e encerrou o relacionamento. Furiosa, Shona começou a enviar mensagens ameaçadoras para ambos, mas, de acordo com seus colegas de trabalho, Heather não as levou a sério. Àquela altura, nada era suficiente para Shona. Ela estava determinada a buscar vingança a qualquer custo, como ela disse a Michelle. Se ela não pudesse ter Ignácio, então Heather também não poderia. A partir daquele momento, ela começou a discutir abertamente seu plano de ataque com sua amiga. Michelle sugeriu que Shona se disfarçasse, e naquele momento Shona se lembrou de uma fantasia que havia usado no Halloween. Elas também discutiram a importância de usar luvas para evitar deixar impressões digitais, cobrir completamente o cabelo e garantir que nenhum vestígio fosse deixado para trás. Finalmente, concordaram que precisaria parecer a ação de alguém completamente diferente. Um plano sombrio. Sabendo que não poderia usar seu próprio veículo porque seria reconhecido, Shona pensou em pegar emprestado o carro de seu primo, mas decidiu não fazer isso para não envolvê-los. Em vez disso, ela decidiu usar a caminhonete de seu marido. Ela também sabia que precisava alterar sua voz para soar mais como um homem. Enquanto isso, Ignácio, preocupado com os e-mails e mensagens de texto, achou prudente salvá-los. Ele até programou seu celular para que, sempre que Shona ligasse, seu número aparecesse como Umar, para evitar suspeitas. Por volta dessa época, Heather encontrou um papel de chiclete com uma ameaça escrita em seu carro. Embora ela não tenha mencionado o incidente para ninguém, estava claro que ela começava a temer a mulher que parecia incapaz de aceitar que o relacionamento havia terminado. Sinais de perigo. Na terça-feira, 23 de janeiro de 2007, Heather buscou Victoria na escola e a levou para o trabalho, onde Ignácio mais tarde pegou sua filha. Eles foram juntos tomar sorvete. Ignácio fez alguns recados e então foram para casa, onde ele pediu a Victoria para fazer sua lição de casa, enquanto ele preparava algumas comidas para uma viagem de pesca no gelo que eles planejavam fazer naquela semana. Ele também começou a preparar o jantar para quando Heather retornasse para casa. Enquanto isso, Shona enviou uma mensagem codificada para Michelle, indicando que estava pronta para eliminar sua rival. Ela então encheu sua banheira, vestiu as roupas e botas de seu marido, pegou uma arma do quarto deles, deixou seu filho aos cuidados de sua filha e partiu na caminhonete de Ken. A noite fatal. Em uma noite fria, após terminar seu longo turno, Heather caminhava até o estacionamento com vários colegas. Enquanto eles estavam do lado de fora conversando sobre trabalho e se despedindo, uma figura emergiu da escuridão, usando uma máscara e um manto preto. O que aconteceu em seguida parecia uma cena de um filme. A pessoa encapuzada forçou Heather a se ajoelhar, acusando-a de arruinar sua vida. Nas proximidades, uma mulher sentada em um bar viu uma figura misteriosa correndo. Ainda tentando processar o que havia acontecido, uma testemunha correu atrás do carro de seu colega Brad Mitchell, implorando para ele ligar para um número de emergência. Foi só então que ela percebeu que Heather estava no chão, e ela mesma ligou para os serviços de emergência. Logo depois, uma ambulância chegou. Ao ver Heather no chão, eles determinaram que não havia mais nada que pudessem fazer. A polícia, tendo sido notificada, chegou rapidamente ao local. O primeiro oficial a chegar ficou horrorizado com o que viu e imediatamente chamou reforços. Enquanto esperava a equipe da perícia chegar, o oficial falou com Melinda, colega de trabalho de Heather, que havia testemunhado todo o evento de perto. Sem hesitação, ela apontou Shona como a agressora. Àquela altura, testemunhas do bar haviam se reunido no local,
descrevendo a suspeita como uma mulher encapuzada dirigindo uma caminhonete Ford verde com placas azuis. Pouco depois, a polícia começou a procurar por Shona. Ken, que estava participando de uma reunião na sala de comando da polícia, foi informado que sua esposa era suspeita de um incidente. Determinado a garantir que seus filhos estivessem seguros, Ken, junto com um colega, correu para sua casa. Quando se aproximavam da residência, Ken avistou Shona, dirigindo a caminhonete pessoal deles. Ele saltou do carro de seu amigo, bloqueou o caminho dela e gritou para ela sair do veículo, perguntando freneticamente o que ela havia feito e onde estavam as crianças. Preocupado que Ken pudesse machucar sua própria esposa, seu colega interveio e o conteve. Shona saiu da caminhonete, mas no processo, ela perdeu seus sapatos, que acabaram na neve a uma curta distância. De acordo com investigações posteriores, foi nesse momento que Ken notou uma arma no banco do passageiro, a qual ele rapidamente pegou e escondeu. Ele então partiu com seu colega para verificar seus filhos. Enquanto isso, o corpo de Heather foi levado ao hospital local e seus colegas de trabalho contataram outra funcionária da cooperativa de crédito, Sarah Staley. Foi Sarah quem ligou para Ignácio para informá-lo das notícias. Ocupado com os preparativos para a semana, Ignácio deixou Victoria atender o telefone. Do outro lado da linha, em uma voz chorosa, Sarah pediu para falar com o pai dela. Quando Ignácio finalmente atendeu a ligação, ele ouviu algo sobre uma arma e Heather. Duas coisas terríveis demais para serem mencionadas na mesma frase. Tentando manter a compostura, Ignácio pegou Victoria e dirigiu até o local de trabalho de sua esposa. Ao mesmo tempo, dois detetives que estavam cientes da situação estavam a caminho de encontrar a suspeita e logo encontraram Shona, cujo veículo estava parado no meio da rua. Ela estava vestida com um suéter longo, uma blusa lilás sem mangas, calça de moletom preta e, apesar do gelo e da neve, estava usando apenas meias, sem sapatos. Quando os oficiais começaram a revistá-la, Shona pareceu surpresa e indignada, alegando não entender por que estava sendo tratada daquela maneira, especialmente porque eles já a conheciam. Ignorando seus protestos, eles a levaram à delegacia. Quando Ignácio chegou à cooperativa de crédito, foi informado que precisava ir ao hospital. Lá, ele tentou entrar na área de trauma, mas foi impedido por alguém que o informou que Heather havia partido. Entre lágrimas, ele retornou ao carro e deu a terrível notícia à sua filha. De volta à delegacia, Shona, que conhecia os investigadores há algum tempo, inicialmente pareceu perturbada durante sua entrevista. Ela então fingiu não entender o que estava acontecendo. Quanto à sua estranha aparência em público, ela alegou que tinha simplesmente pego a caminhonete de seu marido para ir à loja de bebidas comprar vinho e então começou a chorar imediatamente. No local do incidente, a investigação continuava. Junto com vestígios de projéteis, os oficiais descobriram 3 marcas de pneus. Enquanto isso, durante a análise pericial, 2 marcas de impacto foram identificadas, uma raspando a parte superior direita das costas e outra na têmpora esquerda. A análise balística e do local confirmou que a arma usada correspondia ao modelo da arma de Ken. Mas, como todos sabiam, Ken estava no trabalho no momento do ataque a Heather. Na verdade, em algum momento durante aquelas horas trágicas, Ken havia entregado a arma que havia recuperado do banco do passageiro aos seus superiores. Apesar disso, ele foi acusado de tentar se desfazer de uma evidência. Uma busca minuciosa na caminhonete levou à descoberta de uma luva de borracha amarela, o telefone celular de Shona e resíduos de pólvora nos bancos e no volante. No entanto, dado o trabalho de Ken, isso não era particularmente incomum. O que era extremamente preocupante foi a descoberta de uma máscara preta com capuz. Análises forenses posteriores revelaram que a máscara encontrada tinha o DNA de Shona. No dia seguinte, um oficial do departamento de polícia descobriu um par de sapatos em um banco de neve. Ele os manteve até que os investigadores chegassem e tirassem fotografias. Um consultor forense e especialista em marcas de pneus confirmou que as marcas encontradas no local do incidente correspondiam às dos pneus da caminhonete que Shona estava dirigindo. Com evidências tão convincentes contra ela, Shona foi acusada de ato premeditado
e foi mantida sob custódia. A busca por justiça. As autoridades então entrevistaram seus amigos e colegas, incluindo Michelle, que alegou não saber de nada e que Shona não tinha má vontade em relação a Heather. Os meses seguintes, Shona tentou desviar a culpa, primeiro acusando Ignácio e depois Ken. Todos os seus esforços foram em vão, já que até mesmo a acusação contra Ken foi eventualmente retirada. Em novembro de 2007, pouco antes do julgamento, a polícia prendeu Michelle, acusando-a de conspiração e tentativa de planejamento. Este desenvolvimento atrasou o início do julgamento, dando tempo a Michelle para perceber que sua melhor opção era negociar com a promotoria. Ela concordou em revelar tudo o que sabia e testemunhar contra sua amiga em troca de ser acusada de cumplicidade no incidente, uma acusação menor que a original. Devido à publicidade prévia e à possibilidade de que os jurados pudessem conhecer as testemunhas, foi decidido transferir o julgamento para um condado vizinho. Finalmente, em 21 de fevereiro de 2008, Shona enfrentou a justiça. Ignácio e o oficial que encontrou os sapatos testemunharam. Posteriormente, Ken e Michelle também depuseram. Quando Shona finalmente testemunhou em sua própria defesa, ela soltou uma revelação que deixou o tribunal, o júri e a imprensa atônitos. Ela alegou que ela e Michelle eram amantes, sugerindo que o testemunho de Michelle foi motivado por vingança após o fim do relacionamento delas. No entanto, Michelle negou essas alegações, insistindo que seu relacionamento era puramente uma amizade. Os promotores argumentaram que Shona era a única pessoa com motivo para prejudicar Heather, e, em suas declarações finais, eles pediram ao júri que fizesse justiça. Em 3 de março de 2008, após um dia de deliberações, o júri chegou a um veredicto. Eles consideraram Shona culpada. Shona permaneceu sem expressão quando foi imediatamente sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o breve julgamento de Michelle no mês seguinte, o promotor declarou que Michelle teve numerosas oportunidades de evitar a tragédia, mas optou por não fazê-lo. Em vez disso, ela havia ajudado Shona de várias maneiras. Por fim, Michelle, então com 27 anos, foi sentenciada a 9 anos de prisão, com 3 anos adicionais de liberdade condicional obrigatória. Ken posteriormente se divorciou de Shona e se concentrou em criar seus filhos em outro estado. Ignácio se demitiu do departamento de polícia e se mudou para a Flórida com Victoria. O legado de uma família destruída. Não muito depois, Shona deu uma entrevista à imprensa local, alegando que alguém havia feito um excelente trabalho em incriminá-la. Ela posteriormente apelou de sua condenação, culpando o resultado desfavorável em seu advogado designado pelo tribunal. No entanto, o recurso foi negado. Em 2013, buscando um currículo mais diversificado para seu último ano do ensino médio, Victoria se mudou para Michigan para morar com uma amiga da família. Além de seu interesse em tecnologia, Victoria era conhecida por sua natureza doce, mas sarcástica, seu amor por piadas, seu talento para a arte, seu olhar aguçado para a moda, sua dedicação aos jogos e sua paixão pela pesca. Ela sabia exatamente do que gostava e não gostava. No verão de 2014, ela conseguiu um emprego que adorava e, alguns meses depois, foi reconhecida por ser uma trabalhadora excepcional. Seu plano era se formar e retornar à Flórida para se juntar a seu pai, enquanto continuava seus estudos em ciência da computação. Tragicamente, em 13 de março de 2015, aos apenas 17 anos, Victoria teve um incidente inesperado. Ela estava dirigindo com uma amiga no banco do passageiro quando aparentemente experimentou um problema com um dos pneus, fazendo com que perdesse o controle e colidisse com uma árvore. O impacto foi no lado do motorista e Victoria não resistiu aos ferimentos graves, enquanto sua amiga milagrosamente escapou com apenas alguns arranhões. Quanto a Shona, cujo comportamento obsessivo a levou a cometer o ato mais terrível, os registros mostram que ela permanece encarcerada na penitenciária feminina de Denver, cumprindo sua sentença perpétua. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like,
Se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.